Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre função crescente e função decrescente, um assunto do nono ano do ensino fundamental. Então faz o seguinte, fica aqui comigo até o final dessa videoaula e bora pra aula! Se liga aí pessoal, nós temos aqui função crescente e função decrescente. Lembrando que são funções afim, tá? Função afim. Esses gráficos que vocês vão ver comigo a partir de agora são gráficos de uma função do primeiro grau ou uma função afim, ok? Então vamos lá, para comparar os gráficos das funções f e g dadas por f de x igual a 2x mais 2 e g de x igual a menos 2x mais 1. O que a gente vai fazer? Olha só, primeiro temos aqui duas tabelas. Eu vou marcar aqui a primeira tabela, ok? E aqui a nossa segunda tabela, tá? Então, é só para vocês entenderem que, olha, presta atenção, e aqui, ó, nós temos o gráfico, tá? Esse primeiro gráfico representa a nossa primeira tabela. Já o segundo gráfico, ele representa, ó, a nossa segunda tabela, ok? Então, preste atenção comigo aqui, ó. Se liga, quando o meu x aqui, por exemplo, quando o meu x aqui for igual a menos 1, o meu y vai ser igual a 1. Como assim, professor? Não te entendi, professor. Preste atenção aqui em cima, ó. Lembrando que o f de x, ó, esse pedacinho aqui, ele significa que é o y, tá? O f de x, a função de x, ele nada mais é do que o nosso y, ok? E aí, ó, o nosso y é igual ao valor do x mais 2. Se o meu valor do meu x é igual a menos 1, eu vou ter ali, ó, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é o quê? Dá o sinal do maior, que é positivo, e diminui 2 menos 1, que é 1. Olha o número 1 lá em cima, ó. Ok? E quando for 0? Se o meu x for 0, o meu y vai ser 2, ok? Porque 0 mais 2 é 2. E assim por diante, pessoal. Agora eu quero que vocês reparem aqui o seguinte, ó. Olhando para o nosso gráfico aí, ó, nós temos, por exemplo ali, menos 1 é o nosso x, ó. Lembrando que o x, ó, o nosso x é o eixo das abscissas, tá? É esse eixo aqui de baixo, essa linha que tem aí embaixo onde eu fiz uma setinha, tá? Bom, olha ali, ó. Nós temos, vou mudar de cor aqui para que vocês possam estar enxergando melhor, ok? Pode ser? Ó, nós temos ali, opa, botei a mesma cor. Nós temos aqui, ó, o nosso x igual a menos 1, tá? Eu tô pegando o primeiro exemplo ali. O nosso x, ele é igual a menos 1. E aí, ó, quando ele é igual a menos 1, ele está dizendo que o nosso y aqui, ó, vai valer 1 positivo, correto? Então, olha só, se eu tenho aqui embaixo o menos 1 e eu for subir aqui uma linha tracejada, olha só, eu vou encontrar, ó, um ponto aqui, ó. E aí, se eu fizer isso, ó, eu vou encontrar um ponto e esse meu ponto que eu for encontrar é o meu 1 positivo, ou seja, o meu número 1, o meu y é 1. Quando o meu x for o número menos 1, o meu y vai ser igual a 1. Agora, quando o meu y, tá? Vamos lá, quando o meu y aqui for igual a 0, ó, igual tá marcando ali, onde eu tô riscando de azul, foi igual a 0, o meu y vai ser igual a 2. Quando o meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 2. Olha lá, ó. Vou mudar mais uma vez aqui de cor aqui, botar uma cor laranja para que vocês possam estar enxergando, ó. Eu tenho ali o meu x igual a 0. Pô, o 0 tá bem aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Então, o meu x é 0, ele não tá nem pro lado direito nem pro lado esquerdo. Opa, quase que eu falei em russo aqui agora. O meu 0, né, o meu x, ele tá no 0. Então, ele não tá nem pro lado esquerdo nem pro lado direito. Então, ele tá exatamente na direção do meu eixo y, meu eixo das ordenadas, ó. Então, eu só vou subir, ó. Quando o meu x for 0, ó lá, o meu y vai ser 2, ó. Tá marcando ali o número 2, ok? Beleza? E assim por diante. Agora, vamos passar aqui para uma outra explicação aqui, que eu quero que vocês entendam uma coisa. O meu gráfico, o meu primeiro gráfico é esse que vocês estão vendo, tá?
tá? É a minha primeira função, é a função de f de x. E essa função, ela é crescente. Professor, por que que essa função é crescente? Primeira coisa, se você pegar um gráfico e olhar esse gráfico e ver que ele está vindo daqui de baixo e ele está subindo e continuando para lá, ó, nessa direção aqui que eu estou criando uma seta, significa que ele é um gráfico crescente, é uma função crescente. Ele poderia estar vindo também daqui de baixo, ó, e continuando para lá, não tem problema. O que eu quero dizer é que quando a função ela tá apontada para lá, onde eu fiz a seta ali, ó, quando ela tá apontada para a nossa direita, tá subindo, significa que é um gráfico crescente, tá? É uma função crescente, significa que o meu primeiro coeficiente aqui, ó, uma função do primeiro grau, ela não é dada dessa forma aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Então, isso daqui é a forma de uma função afim, de uma função de primeiro grau. Quando o meu a aqui, que é o número, né, quando o meu primeiro número ali for diferente de zero e for um número positivo, essa função ela será crescente. Agora, quando essa função, por exemplo, aqui a nossa função de g de x, ó, ela inicia com menos 2x. Se ela já inicia com número negativo, significa que ela é uma função decrescente. Preste atenção, ó, continuando aqui o gráfico, ó, ela tá, ó, na posição contrária, é como se ela estivesse somente descendo, ó. Ela vem lá de cima, ó, ela vem lá de cima e vai indo toda a vida para baixo. Então essa é uma função decrescente, porque o meu a, né, o primeiro número ali do lado do meu coeficiente x, da minha incógnita x, ele é negativo. Então por esse motivo a nossa função é uma função negativa. Bom, aqui na nossa função negativa, né, no g de x, eu tenho aqui, quando o meu x, um exemplo, tá? Quando o meu x for menos 3, ó, menos 3 está aqui, ó. O meu y vai ser o quê? O meu y vai ser igual a 7. Eu quero que vocês observem uma coisa, ó, deixa eu só mostrar aqui. O meu x está aqui no menos 3, ó, eu vou subindo, ó, em linha reta. A minha linha não tá reta, mas tudo bem. E eu vou bater nesse ponto ali, ó. Esse ponto, ó, é o 7. É o y igual a 7. Então, pessoal, esse daqui é uma outra função, é uma função decrescente, ok? Agora, quando o meu y, meu x, quer dizer, perdão, deu uma enrolada aqui agora. Quando o meu x for igual a menos 2, por exemplo, ó, menos 2, o meu y vai ser igual a 5. Vamos ver, ó. Eu tenho menos 2 aqui, ó, onde eu marquei. Aí eu vou subir com a cor vermelha agora, para vocês verem, ó. Eu vou subir aqui no meu menos 2, ó. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Pronto, bati em algum lugar ali. Vou puxar pro lado, ó. Bati no número 5. Então, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 5. Perceba uma coisa, tá? Eu quero que vocês percebam que cada vez numa função decrescente, quando o meu x, quanto maior for o meu x, menor será o meu y. Ó, reparem que, deixa eu estar só apagando aqui para que vocês possam estar enxergando melhor, tá? De uma melhor forma. Vamos supor aqui, ó. Primeiro, ó, o meu primeiro aqui, ó, é o x valendo menos 3, não é? Lembrando que números negativos, quanto mais longe do número 0, menor ele vai ser. Quanto mais próximo do número 0, maior ele vai ser, ok? Então, o menos 3, ele é menor do que o menos 2, ok? Então, ó, quando eu tenho menos 3, o meu y é 7. Quando eu aumento o meu x e vou para menos 2, o meu y ele diminui, ó, ele vai para 5. Quando eu aumento mais ainda e boto o meu x valendo menos 1, o meu y ele desce, ó, ele vai descer para 3 positivo. Quando o meu x é igual a 0, o meu y ele cai para 1. Quando o meu x é igual a 1 positivo, o meu y ele cai para menos 1. Quando o meu x é igual a 2, o meu y é igual a menos 3. Então, ó, enquanto o meu x ele aumenta,
o meu y, ele diminui, ok? Em uma função decrescente, beleza? Em uma função crescente, né? No caso aqui, ó, na função f, tá? Na nossa primeira função aí, o nosso a é positivo, né? E o a ele é igual a 1, tá? Esse a aqui, ó, aqui, ó, por exemplo, nessa função que eu tô falando aqui agora, ó, estou apontando para cá, ó, tô fazendo aqui uma setinha. O meu a, que é o número que está na frente do x, ele é um positivo, é o número 1. Quando a gente não coloca número do lado, significa que tem o número 1 ali, uma multiplicação por 1. Então, o meu a, o meu coeficiente a ali, ele é 1, ele é positivo. Então, aumentando os valores de x, os valores de correspondente de f, né, da função de f, também vão aumentar. Ao contrário do que eu falei do nosso segundo exemplo, no nosso primeiro, quando eu aumento o meu x, o meu y aumenta, quando a função é crescente. Quando eu aumento o meu x, o meu y, ele aumenta ao mesmo tempo, ok? E aí eu posso estar mostrando aqui para vocês, ó, apagar aqui, só para que vocês possam estar vendo o que está acontecendo. Ó. Quando eu tenho menos 1, o meu y é 1. Quando eu aumento o meu x para 0, o meu y sobe para 2. Quando eu aumento para o número 1, o meu x, o meu y sobe para 3 e assim por diante. Os dois sobem ao mesmo tempo, ok? Então, isso é uma função crescente. Vamos passar para o próximo, que eu já fiquei muito tempo aqui explicando sobre isso. Olha só. Dizemos que uma função afim, ou uma função do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é crescente quando? Que eu já expliquei, não vou perder tempo aqui. Quando o meu coeficiente a, quando o meu número ali, né, minha incógnita a, tá, meu coeficiente, for maior do que zero, como mostra aqui. E quando é decrescente? É quando o meu primeiro número ali da função, né, vamos dizer assim, ele é menor do que zero, ok? Beleza, vamos continuar aqui, ó, porque virando aqui, né, o nosso próximo exemplo, temos aqui o seguinte, ó, vimos que os gráficos de uma... Agora eu vou falar sobre a interseção com os eixos x e y. Por exemplo, ó, vimos que os gráficos de uma função afim é uma reta não perpendicular ao eixo x, ou seja, é uma reta concorrente ao eixo y. De modo geral, o gráfico de uma função afim cruza o eixo x no ponto em que x é igual a zero e cruza o eixo x no ponto em que o y é igual a zero. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui, ó, esse primeiro exemplo, só está cruzando, só está pegando no meu ponto das minhas abscissas, né? Das abscissas, ó. Essa linha aqui de baixo é o nosso x, não está pegando no y. Significa que esse ponto aqui, ó, nós temos o que? O y igual a zero. Já aqui em cima, ó, o nosso x é igual a zero. A mesma coisa acontece no outro, ó. Na decrescente também é a mesma coisa. Nesse ponto aqui, o nosso x é igual a zero. E nesse outro ponto, o nosso y é igual a zero, porque ele não sobe. O y é todos os pontos que sobe ou que desce. O nosso x, ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda, ok? Então, é isso. Continuando aqui. No caso de função linear, tá? Função linear, o gráfico cruza os eixos no ponto 0, 0, quando o x é igual a zero e o y é igual a zero. Ó. Nesse caso, aqui, ó, temos uma função crescente linear, tá? Uma função linear crescente, onde temos a origem aqui, que é o x e o y igual a zero. Nesse outro caso aqui, temos uma função linear decrescente, que é o mesmo motivo que eu acabei de falar. Passando para o nosso próximo e dando continuidade aqui, temos alguns exemplos. Ó. Observe alguns exemplos, tá? Eu tenho o primeiro exemplo aqui, ó, uma função crescente, tá? É uma função crescente, onde o meu a é igual a 2, tá? O meu a é igual a 2 e o meu b é igual a 4, ok? Beleza, agora reparem uma coisa que vocês têm que reparar em todos eles, todos esses gráficos aqui, ó. Repare que o meu b aqui na primeira é igual a 4,
No meu segundo, eu tenho A igual a 3 e B igual a 0. Por que B igual a 0? Porque não tem ninguém ali depois. Não tem o termo independente. O meu B é o termo independente. Tá? Então, ó, o meu B aqui é 0. Nessa outra, aqui é um exemplo. Ó, eu tenho aqui um exemplo de função crescente, um exemplo de função linear, e agora eu tenho aqui, ó, um exemplo de função decrescente, porque eu começo com menos 3. Então aqui eu tenho o meu A igual a menos 3 e eu tenho o meu B igual a 5, ok? Então preste bem a atenção. Quando eu tenho aqui o meu termo independente, significa que essa reta, né, dessa função, ela vai cortar o eixo x exatamente aonde o b está marcando. Ó. Se eu tenho aqui no primeiro o b igual a 4, ó, olha lá onde está marcando. Ó. Olha onde que essa reta da função, onde que essa função está cortando o meu eixo das ordenadas, o meu eixo y, lá no número 4. Quando eu tenho aqui, ó, o b igual a 0, olha aqui, ó, veja bem aonde que essa função está cortando o eixo y. Está cortando no y igual a 0, ó, lá embaixo, ok? E agora quando eu tenho uma função decrescente, olha, eu tenho aqui o 5. Ó, eu tenho 5, y, o meu b é igual a 5. Então significa que essa função decrescente está cortando o eixo das ordenadas no ponto 5, ó, no 5 positivo, ó, do eixo das ordenadas, olha ali. Então, basta vocês repararem esse detalhe para que vocês não se enrolem, tá? E aí vocês vão entender e vão conseguir resolver aí algum tipo de função rapidamente, tá? Aí, ó, continuando aqui, ó. Eu vou ler, mas é praticamente tudo que eu já expliquei, tá? Nesses gráficos podemos perceber que a ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y é igual ao coeficiente b da função, ou seja, o termo independente. Como nesse ponto x igual a 0, então as ordenadas são 0, que é o x, e b. O b, no caso, é o nosso y, tá? Beleza? E aí, gente, acaba aqui a nossa videoaula, né? Mas antes da gente terminar aqui a nossa videoaula, tá? Para finalizar, eu quero falar para vocês aqui nesse slide em branco aqui, eu quero falar para vocês sobre o zero da função. Como assim o zero da função, professor? Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. O zero da função, vou dar um exemplo de uma função aqui. F de x igual a 2x mais 4. O zero da função, pessoal, é aquele número que se a gente colocar ali, vai ser igual a zero, vai anular a função. Por exemplo, lembrando que o f de x é a mesma coisa que o y, tá? É a mesma coisa que y. Então, se eu quero descobrir aqui o zero da função, né? Se eu quero descobrir ali um número que vai anular a função, né? Vamos dizer assim, eu vou igualar a função igual a zero. Por exemplo, aqui, o f de x é y igual, é a mesma coisa que isso daqui, y igual a 2x mais 4. Se eu quero descobrir quem é o zero da função, de uma função afim, eu vou fazer o quê? No lugar do y ou do f de x, eu vou igualar a zero. Vai ficar 0 igual a 2x mais 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 4, vou jogar para o outro lado, vai mudar o sinal, não vai? Esse 4 vai vir para o outro lado do igual, vai alterar o sinal. Eu vou ficar com menos 4 igual a 2x, ok? Beleza, eu quero descobrir ali quem é o zero da minha função. Eu quero descobrir qual é o número que se eu colocar ali vai dar zero, vai anular a função. Eu vou pegar esse 2 e jogo para o outro lado. Esse 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí eu vou ficar com menos 4 dividido por 2 igual a x. E aí eu vou ter um resultado da seguinte forma. Regra de sinais. Eu tenho menos dividido por mais, eu vou ficar com um número negativo. 4 dividido por 2 eu tenho 2, então eu vou ficar com menos 2. O zero da função nesse caso é o menos 2. Vamos ver? Ó, se eu pegar isso aqui e jogar para cá, ó, eu vou ficar com f de menos 2. Ó, vou substituir o x pelo menos 2. F de menos 2 igual a 2, que multiplica
no lugar do x eu vou colocar o menos 2. 2 que multiplica menos 2 mais 4. Olha só como é que vai ficar. Eu vou ficar com f de menos 2 igual a 2 que multiplica... Eu vou ficar com... Eu tenho que resolver a multiplicação aqui primeiro. 2 positivo vezes 2 negativo. Menos vezes mais ou mais vezes menos vai dar um número negativo. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 4. E aí eu vou ficar com f de menos 2 igual a menos 4 mais 4, que é igual a 0. Então, isso é o zero da função, pessoal. Então, é isso aí. Agora sim, eu finalizo aqui a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não saia daqui sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. E se você não for inscrito no canal, já se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula aqui do Enem na Matemática. Até a nossa próxima videoaula aqui do Enem na Matemática. Eu fui!